Deixa eu tentar de novo, falei. Não sei se foi depois daquele aí. Agora vamos voltar.
Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei, o meu servo será bem sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhara sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouviu? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Desprezo e zombaria dos vizinhos, objeto de vapor para os inimigos. Foge de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Libertai-me do inimigo e do opressor. E salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor nos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós. Para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu-se preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhes obedecem. Palavra do Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado do reino do Senhor. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu.
Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. Quem procurais? Eles responderam, a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouvem. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada, dizendo, é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente dele, a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. Na mesma hora, o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse, que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam, se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, de morrer. Perguntou, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, então tu és rei? Jesus respondeu, Tu o dizes, eu sou rei.
Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas exigi entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestindo se dele e diziam: e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procuravam soltar a Jesus, mas os judeus gritavam: Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro também estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto. Disseram: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus sabendo o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida irmã, querido irmão, você que nos acompanha da sua casa, retomamos hoje o segundo dia do nosso tríduo pascal, venerando e adorando a cruz do Senhor. Prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida em favor dos seus irmãos. E a nossa história é a história de um povo que o próprio Deus deu a vida para o salvar. Então esse dia para nós é um dia de agradecimento, de render graças a Deus, porque Ele nos deu uma prova de amor incomensurável. Deu para a humanidade a vida do seu próprio Filho. Um líder religioso, que não é da nossa igreja, é de outra denominação religiosa, ele narrava em um livro que ele escreveu o dia em que ele deixou a Igreja Católica, o dia em que ele deixou de ser católico. E esse líder, ele dizia que ele abandonou a Igreja Católica numa sexta-feira santa, como esta que nós estamos celebrando hoje. Porque numa sexta-feira santa, esse líder religioso de uma outra igreja entrou na Igreja Católica e viu que os católicos adoravam e reverenciavam a cruz do Senhor. E esse líder religioso que era católico disse assim: eu não adoro e não venero um Deus morto, eu adoro e venero um Deus vivo. E por isso esse líder deixou a igreja. É claro, meus irmãos e irmãs, que esse líder religioso ele estava enganado. Nós católicos, nós católicos adoramos e reverenciamos o Deus vivo, o Deus da vida, o Deus ressuscitado. Mas nós católicos sabemos também que esse Deus que ressuscitou, ele teve que passar pela morte, ele teve que passar pela cruz. Então por isso a Igreja Católica, ao menos em um dia do ano, ela não celebra a missa. Mais perfeito de oração que o católico possa fazer, mas ao menos em um dia do ano nós não celebramos a missa, porque reservamos esse dia para venerar a cruz, para adorar a cruz. Porque se temos um Deus que ressuscitou, é porque esse Deus nos deu uma prova de amor, morrendo por nós na cruz. Assim, a cruz de Jesus tornou-se para nós instrumento de salvação.
E a Igreja Católica, então, propõe para os católicos essa referência de um Deus que sofre, de um Deus que morre, de um Deus que é solidário a nós, de um Deus que está muito próximo do sofrimento humano. Teve uma igreja católica na Europa que estava muito preocupada porque ela estava perdendo muitos fiéis. Então, uma agência de marketing para saber o que ela poderia fazer para que ela pudesse ganhar então mais fiéis. Aquela agência de marketing estudou o caso daquela igreja, pesquisou e chegou a uma conclusão. Ela disse para o padre que se aquela igreja quisesse ganhar mais fiéis, ela deveria esconder. Porque para o homem de hoje, da modernidade, o ser humano de hoje, ele foge da cruz, ele foge do sofrimento, ele foge da dor. Então, para aquela agência de marketing, se aquela igreja quisesse ganhar mais fiéis, ela deveria parar de falar da dor, deveria parar de falar do sofrimento, deveria parar de falar da cruz. Mas a Igreja Católica sabe que parar de falar da cruz é trair Jesus, é trair a própria palavra de Deus. Nem mesmo os evangelistas que escreveram então a história de Jesus, escreveram o Evangelho, eles não fizeram uma edição das partes melhores e ali supervalorizando a ressurreição. Eles não fizeram isso, eles permaneceram e nos contaram e nos narraram esse momento escandaloso da vida de Jesus, que é o momento, porque a cruz é um escândalo para todos nós. Os evangelistas não deixaram essa parte de fora. Por quê? Porque a cruz faz parte da imensa história que Deus tem por cada pela cruz, passando pela cruz, que Jesus ele vence a morte e ressuscita. São Paulo nos lembra, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então foi porque passou pela cruz, foi porque passou pela morte que Jesus ressuscitou e nos mostrou que a vida o mal. Então, meu irmão, minha irmã, a você que nos acompanha de casa, eu imagino que você deva ter aí na sua casa uma pequena cruz, um pequeno crucifixo, para que você faça também memória desse dia, dessa sexta-feira, da paixão, lembrando que nós temos um Deus que também sofreu, nós temos um Deus que também morreu, um grande sofrimento pelo qual passa esse Deus. Por quê? Para que ninguém diga, para que nenhuma pessoa que esteja sofrendo nesse momento possa dizer: Deus não se preocupa com o meu sofrimento, Deus não se importa comigo, Deus é indiferente. Não é verdade, que o próprio Deus sofreu, e Ele sofreu até o fim. Ele bebeu o cálice da amargura até o fim. Então temos um Deus que de fato é Deus conosco, um Deus que está solidário com a condição humana. E o ser humano sofre. A vida humana, nós que somos adultos sabemos disso, a vida humana tem momentos de grande sofrimento. A humanidade passa agora por esse sofrimento da pandemia, do novo coronavírus, que instala uma segurança em todos nós e nos faz mudar de vida, nos faz sair da nossa rotina, nos impõe muitos limites, enfim, um grande sofrimento. Mas que devemos passar como Maria passou. Maria também passou por um grande sofrimento. Se nós formos ali no primeiro capítulo de Lucas, nós vamos ver o anjo fazendo uma série de promessas para Maria, que o seu filho seria grande, que ele seria o Altíssimo, que ele seria filho de Deus. Mas dentro, na história de Maria, as promessas do anjo
foram descumpridas. E foi justamente naquele momento em que Maria, ela via o seu filho morrer na cruz. O momento da morte de Jesus, e Maria estava ali. Nós ouvimos na narrativa da paixão, os últimos, Maria e o discípulo João, discípulo amado, e Jesus então entrega Maria para a humanidade. Filho, essa é a tua mãe, entrega a humanidade para Maria, mulher, esse é o seu filho. Então, agora Maria é a nossa intercessora, ela que passou pelo sofrimento, vendo seu filho morrer na cruz, de pé. Maria não se revoltou, Maria não perguntou porque Deus estava fazendo aquilo com ela, mas Maria vivia tudo aquilo de pé, na fé. A fé de Nossa Senhora. Então Maria é para nós um grande modelo de fé. Ainda que nós possamos achar que o teto esteja caindo sobre a nossa cabeça e o chão esteja faltando sobre os nossos pés, devemos manter firmes na fé, firmes na confiança em Deus, assim como Maria permaneceu. Ela que a Igreja Católica coloca para nós como modelo e exemplo de fé. Maria teve fé até o fim e venceu, porque teve a grande graça de ver o seu filho ressuscitado. Quando no Pentecostes o Espírito Santo aparece então para os discípulos, no momento Maria também estava no Senado. Então Maria teve de fato notícia da ressurreição do seu filho, e Maria viu ali que de fato Deus cumpre todas as suas promessas. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos tirar o medo do nosso coração, tirar a insegurança do nosso coração. Deus está no comando de tudo. E Ele nos ama, e Ele tem poder. É Ele que vai, então, ali conduzindo a nossa vida e a nossa história. Vamos trocar o nosso medo pela nossa fé. Vamos trocar a nossa insegurança pela nossa confiança imbatível em Deus. Esse Deus maravilhoso, amoroso, misericordioso, que deu a própria vida para nos salvar. Então hoje nós temos como foco a cruz de Jesus. Daqui a pouco, na nossa liturgia, o Padre vai apresentar a cruz para o povo, dizendo: eis o leão da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E o povo responde cantando: vinde, adoramos. Então hoje adoramos a cruz. Por quê? Porque a cruz, para nós agora, depois da ressurreição de Jesus, a cruz, ela é sinal de salvação. A cruz para nós é esperança, porque foi de Deus que Jesus de fato pôde ressuscitar e fazer então a nossa redenção. Tem uma história do imperador Constantino, que estava ali no ano de 318, se eu não me engano, estava em guerra com outro imperador chamado Maxêncio. Esse imperador, ele tinha ali invadido Roma, e Constantino tinha então que retomar Roma de volta e vencer aquela guerra. Mas o exército de Constantino era menor, e ele estava então preocupado com isso, de como ele ia então vencer aquela guerra. Eis que numa noite ele tem um sonho, ele sonha com a cruz e com a seguinte frase: com este sinal vencerás. Constantino dar a cruz nos escudos dos soldados. Então ele vai para a guerra e consegue de fato vencer Maxêncio, o imperador, retomar Roma de volta, e ali então, naquele momento, ele libera o cristianismo, e o cristianismo ele pôde então crescer e se desenvolver. Ou seja, Constantino, ele venceu pelo sinal da cruz. Que nós também, irmãos e irmãs, saibamos que podemos vencer pelo sinal da Santa Cruz, porque a cruz para cada católico é sim instrumento de salvação.
A cruz para cada católico é instrumento que nos lembra até que ponto chega o amor um de nós. Para cada católico é o objeto, é o instrumento que nos levará de fato até o céu. Na medida em que nós assumimos a nossa cruz de cada dia, não nos revoltamos contra Deus e fazemos também da nossa cruz, porque todos nós em que fazemos também da nossa cruz um objeto de redenção. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelou a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar os nossos pedidos, protegei com o vosso amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos por Dom Wilson, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, a fé e os laços da caridade, una os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes,
escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando o correto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, vos tendo encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, amar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirijam o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças, leve gente à fome, abra as prisões, cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus vivo da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados a doença e a morte provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos o vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o meio da cruz, da qual perdeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o meio da cruz, da qual perdeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos.
Você pode, meu irmão, minha irmã, aí da sua casa, adorar, beijar a cruz que você tem aí com você, recordando, reafirmando a nossa fé em Deus, que dá a sua própria vida por amor a cada um de nós. Cantamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós convidados para ser o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação consagremos sempre a nossa vida por Cristo o nosso Senhor. Obrigado a você que acompanhou conosco esse segundo dia do nosso trido pascal. Você com muita alegria para participar também amanhã. Amanhã é o dia, a noite santa, em que celebramos a ressurreição do Cristo, a nossa vigília pascal. Para tanto, eu convido você a reservar um recipiente com água aí na sua casa. Essa água será abençoada durante a nossa celebração. No domingo teremos também a Santa Missa transmitida pelo Facebook às 9 horas da manhã, e logo após as 10 nós iremos então sair com a imagem do Cristo ressuscitado pelas ruas da nossa paróquia. Então, se você quiser saber se o Cristo vai passar pela sua rua, vá lá consultar, veja no nosso Facebook ou nas nossas redes sociais também. Então, muito obrigado pela sua audiência, que Deus possa de fato incutir no seu coração cada vez mais a fé, a confiança e a certeza de que Deus está no comando de tudo. Que a vossa presença copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição, venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo. Cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo, o nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Os abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.